galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e nós já começamos com um assunto seríssimo. Ontem tivemos o segundo turno das eleições colombianas, o aliado do Lula venceu, o Gustavo Petro, e a gente tem que comentar sobre isso porque além de possuírem uma agenda muito similar, vale a pena ver quem que tá apoiando o cara, né, dando os parabéns. O Lula deu, obviamente, só que algumas pessoas a mais, inclusive da imprensa brasileira. Vale a pena olhar, inclusive, né, algumas promessas que já estão sendo feitas. E o Gustavo Petro já fez um discurso aí, né, na sua posse, que acho que ele se inspirou no Lula. Ele pede a libertação dos jovens, né? Não foi dos meninos, mas dos jovens que também estavam tocando o terror lá no Chile, assim como o Lula falou da questão dos sequestradores, enfim. A gente já começa falando sobre isso, vou trazer aí um panorama, algumas coisas que aconteceram, falar um pouco sobre as eleições do lado de lá. Tem muita coisa pra gente comentar sobre esse âmbito. O segundo tema temos ali Bolsonaro com Cocá, né, tocando uma flautinha, porque a gente vai falar um mix aí do Petro, do que ele fala, a questão do meio ambiente, junto com Lula, que quer fazer um revogaço, e Bolsonaro, até porque ontem saiu uma matéria no Globo falando que a Amazônia não é brasileira. Sim, o Globo, o aliado do Lula, falou sobre isso. Depois a gente vai falar sobre Lula e Bolsonaro, trazer algumas coisas sobre a imprensa e fazer mais alguns comparativos. O Molusco aí, né, tá de namoro com Renan Calheiros, pensando em dar um ministério. Tem um grupo aí de advogados, né, de qual parte, qual lado político eles fazem parte. A Folha de São Paulo não quis citar, mas dá pra imaginar que é do Lula. Fazendo também uma jogada aí com estudantes, querendo passar um documentário para eles assistirem. E tem mais algumas coisinhas que a gente comenta. E por fim também, espero que dê tempo de comentar um assunto seríssimo. Ontem o Arthur Lira, ele escreveu um texto aí de opinião na Folha de São Paulo e pelo visto teremos uma CPI da Petrobras, ou pelo menos, né, um esclarecimento de algumas coisas. E eu quero comentar sobre isso, ver alguns pontos principais, assim, né, os highlights do texto do Lira, comentar sobre o conselho da Petrobras, talvez até sobre um conselheiro em específico, falar um pouco da BlackRock, que parece que é amiga desse cara, e enfim, comentar mais coisas gerais sobre Brasil e Bolsonaro, mas vamos começar já, né? A própria BBC, imprensa internacional verificada, realmente, né, chamou o Petro pela alcunha que é bem justa. O ex-guerrilheiro, né, se é que realmente pode ser ex, vence a eleição na Colômbia e será primeiro presidente de esquerda do país. As coisas na Colômbia não vão dar boa. Quem aqui já começou elogiando o cara? Aqui as duas postagens estão traduzidas, o original é em espanhol. É o Miguel Díaz-Canel Bermúdez, o presidente cubano. O presidente cubano está elogiando. Primeiro, a Vanessa Valejo fala o seguinte, ó, da ditadura cubana, felicitam Petro. Aqueles do ELN, que é um grupo de guerrilheiros que são pedidos de extradição pela Colômbia e foram protegidos pelo regime de Castro, devem estar felizes. Eles não devem mais se esconder em Cuba. Mesmo cenário, né, que o Lula vinha se posicionando. Um grupo de guerrilheiros está em Cuba. Cuba não extradita porque eles vão sofrer demais, né, se forem para a Colômbia. Meio que aconteceu com o caso do chileno das Farc, que estava no Brasil, que queriam a extradição lá para Colômbia. A Lula falou que não sei, não pode. Na verdade é o Chile, desculpa, é o chileno. O colombiano das Farc era o padre. É o padre que a mulher dele foi nomeada pela Dilma para trabalhar na Secretaria da Pesca. Enfim. E aí o presidente cubano fala: expresso meus mais fraternos parabéns a Gustavo Petro por sua eleição como presidente da Colômbia, em uma histórica vitória popular. Reiteramos a disposição de avançar no desenvolvimento das relações bilaterais para o bem-estar de nossos povos. Relações bilaterais, vamos nos aproximar, né? Essa parceria aí Colômbia e Cuba. E o Haddad também comentou coisa numa linha bem similar, só que antes da gente avançar sobre a questão aí do Gustavo Petro na Colômbia, tem mais algumas coisinhas ainda, né, sobre o que a gente comentou nos últimos 2 dias, que envolve Lula, Farc, refugiados, extradição. Vamos ver direto aqui do túnel do tempo, ouvir aqui algumas falas do antigo jornalismo da Rede Globo. O presidente Lula comparou ontem presos políticos de Cuba a bandidos no Brasil e a declaração de Lede provocou reações em Brasília.
Reações fortes, viu, Renata? Porque, segundo o presidente Lula, a greve de fome não pode ser utilizada como um pretexto para libertar pessoas em nome dos direitos humanos. Alexandre Garcia foi durante uma entrevista a correspondentes estrangeiros e, além de condenar a greve de fome, o presidente Lula ainda completou com uma pergunta. Imagine se todos os bandidos que estão presos em São Paulo entrassem em greve de fome e pedissem a liberdade. Há um viés ideológico nessa comparação, não? E há um erro também, né? Porque não dá para comparar bandido brasileiro com preso político em Cuba, ou no Irã, né? Ou na Venezuela. Os bandidos aqui são tratados com menos severidade e com mais direitos que nesses países, né? O presidente Lula tem muita amizade com Fidel, com Ahmadinejad, com Chávez. Por isso, os presos políticos desse país esperam a interferência dele, mas ele já disse que não se mete nesse assunto interno desse país, né? Salvo para defender o aprendiz de Chávez lá de Honduras, salvo para dizer que o preso político que morreu horas antes de ele chegar a Cuba, que morreu porque quis, né? Mas de um... Você vê, né? A própria Zileide fala que a posição do Lula é uma posição ideológica e o Alexandre Garcia, né, fez um belo de um arremate. Foi por isso que depois ele foi expulso da Rede Globo, né? Continuando aqui, aí já chegando na Colômbia, o Lula também já falou muito sobre as Farc no passado. E aqui temos mais uma cobertura jornalística do que foi dito na época, que é curtinho, 30 segundos. É interna ao povo colombiano. O Brasil sempre teve um comportamento com relação à Colômbia, sabe, de não confundir os problemas internos da Colômbia com os problemas do Brasil. O problema da Farc sempre foi um problema da Colômbia. Quem discute esse assunto é a Colômbia, e na medida que a Colômbia entenda que alguém pode ajudar, é o governo da Colômbia que vai dizer e que vai pedir ajuda. Tá vendo aí, né? É interna. É problema da Colômbia, as Farc. E aí sobre as Farc, que é um grupo guerrilheiro que atualmente se tornou um partido político, mas sempre fez parte do Foro de São Paulo, a Ketsuko fez essa pequena colagem interessante. Matéria do Globo.com, é uma matéria de 2009, 28, é 2009 2006, tô na dúvida agora, eu não coloquei a data. Ela tinha colocado porque eu quis aumentar o tamanho do texto, mas é o seguinte, ó. Lula sugere às Farc criar partido para chegar ao poder. Cria um partido, assim vocês chegam ao poder. Assim vocês chegam ao poder. E parece que as Farc, né, estão com um pezinho quase lá, agora com a vitória do Petro. Lula disse que as Farc, se quisessem chegar ao poder, seria muito mais fácil que criassem um partido político para disputar as eleições. No final fala, né? Porque o continente mudou desde a época da Guerra Fria e já não há grupos que usem a luta armada, com exceção das Farc, né? Em 2017, Farc transforma-se em partido na Colômbia. E eu tenho certeza que devem estar apoiando aí o Petro, né? Tá lá falando... Agora, saiu da ilegalidade, né? Agora tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, lindo e cheiroso. Mas vamos lá. Colômbia, o que vale prestar atenção? Assim como no Brasil, parece que tem uma turma aí que é apoiadora do voto nulo. O problema é que lá foi um número bem alto. Eu vi nas redes sociais algumas pessoas comentando o seguinte, que no padrão colombiano são números meio que esperados. Até estão falando que a eleição atual teve um número menor de abstenções. Mas veja o seguinte, a abstenção de 44% deu vitória a ex-guerrilheiro na Colômbia. Como só o quê, né? 56% das pessoas votaram e desses 56% eles foram divididos para 2 candidatos, no final do dia, o número de votos nulos foi maior do que o que qualquer um dos 2 candidatos recebeu, né? Um foi acho que 11 milhões e pouco, acho que o Petro, e outro um pouco menos. Ou seja, tiveram mais votos nulos do que os candidatos receberam de votos. Adiantou alguma coisa, voto nulo? Adianta alguma coisa? Você percebe que toda vez que a gente fala em alta abstenção, a esquerda chega ao poder. Então acho que isso aqui é uma coisa que tem que ser demonstrada aí, principalmente para as pessoas que vocês conhecem, que estão em cima do muro, aqueles eleitores, os neném, os isentões e até a turma do voto nulo, que acho que nada muda. Mostra o que está acontecendo na Colômbia, né, atualmente, quem foi que chegou ao poder, mostre as falas recentes do Lula e questione, cara, você tem certeza? Você tem certeza que você não vai votar, que você acha que realmente não muda nada? Você tem essa mais pura convicção? E você pode demonstrar inúmeros números, né, como por exemplo a queda no número de homicídios no Brasil, né? É uma coisa bem
simples e prática de mostrar. Mas assim, outra coisa que você pode até comentar para esse pessoal é o seguinte: uma matéria que saiu nas últimas horas, o El Espectador, um jornal aí da língua espanhola, como tirar o passaporte e o preço do dólar. São os assuntos mais buscados após a vitória do Petro. Petro ganhou, o que é que a pessoa está fazendo? Quanto é que está o valor do dólar? Como é que vai aqui para tirar um passaporte? Vamos fugir do Brasil. Isso aqui é uma coisa que é muito complicada. Muito complicada, né? Eu acho que ninguém quer sair do país, assim, por motivos políticos. Ele quer sair por realizar um sonho, um desejo de criança, etc. Mas por ser forçado por uma decisão política. Repórter da Folha de São Paulo, fiz questão de trazer ali a biografia dela, correspondente da América Latina para a Folha de São Paulo, também, né, colaboradora do Washington Post, jornal aí do Jeff Bezos, jornal de esquerda internacional, para ninguém reclamar. Ela diz, na festa de Petro aparecem bandeiras da guerrilha M19, da qual ele fez parte. Tá lá, né? Demos um zoom aqui na imagem. Essa é a turma que chegou no poder. O Lula, né? A gente sabe também quem é a turma do Lula. O Paulo Philipps traz aqui uma foto do Petro no passado e diz, Gustavo Petro, ex-guerrilheiro, né? Ele tocava o terror e candidato da esquerda, acaba de ser eleito presidente da Colômbia. Entre seus assessores destacam-se o equatoriano Vinícius Alvarado, ex-funcionário de Rafael Correa, o presidente também da extrema esquerda, do Equador, do membro do Foro de São Paulo, amigo pessoal do Lula. A gente comentou dele do vídeo de anteontem, lá na posse do primeiro presidente de esquerda do Equador, o Rafael Correa estava lá junto ao Lula, enfim. E também Xavier Vendrell, que atuava em um grupo que toca terror lá, catalão, né? Capaz até de ser o pessoal do ETA, mas enfim. Quem chamou minha atenção também, dando congratulações à vitória do Petro, foi a Internacional Progressista, né? Uma espécie aí de socialismo internacional, a nova Internacional Socialista, enfim. E eles não só dão apenas os parabéns, mas como eles lembram, e a tradução saiu meio ruinzinha, que o Gustavo Petro é membro do Conselho da Internacional Socialista. E é um grupo que reúne líderes da esquerda, não só da América Latina, mas do mundo inteiro. Pessoas de todos os mundos. Então, assim, é uma espécie, às vezes, até, né, com um movimento político, / think tank, / ONG, vieram no Brasil recentemente, tiveram com a turma do Lula, criticaram o governo Bolsonaro. Então, assim, para você fomentar ideias, né, internacionais, tentar fechar alguns acordos, uma atuação em conjunto acaba facilitando. Aí você vai lá, né, você entra no site da Internacional Progressista, você vê lá o Gustavo Petro, lá, etc. Uma coisa que chamou a atenção, a gente vai falar sobre isso quando a gente fala aqui no segundo tema, a questão do meio ambiente, que é o final seguinte, ele é um economista e fundador de um movimento progressista, Colômbia Humana, que tem uma ênfase inovadora nos problemas das mudanças climáticas. Agenda verde. Aí você vai no site lá da Internacional Progressista, lá na parte de conselho, os membros, olha quem faz parte: Natália Benevides, PT, Guilherme Boulos, PSOL, amigo do Lula, do MTST, que o Lula falou que caso chegue ao poder, vai governar junto, ele e o MTST lado a lado. Celso Amorim e Antônio de Lisboa. Antônio de Lisboa, membro da CUT, né? Secretário de Relações Internacionais. A CUT é um sindicato que tem um secretário de Relações Internacionais. E o Celso Amorim, além de ter sido ministro aí entre 93 e 94 de Relações Exteriores, e depois de 2003 até 2010, e também foi ministro da Defesa em 2011 e 2014, ou seja, reinou durante a era petista. Reinou. Eu quero fazer um pequeno comentário, abrir um parênteses aqui sobre o Celso Amorim. Isso é uma matéria anteontem, na verdade, é 17. Mônica Bergamo. Celso Amorim lança livro sobre seu tempo à frente do Itamaraty. Quando a Mônica Bergamo, todo mundo sabe, né, da parceria e da proximidade com o PT. Fatos históricos da política sul-americana ocorridos na primeira década do século XXI serão revisitados por Amorim. As gestões de ex-mandatários como Lula, Hugo Chávez e Cristina Kirchner também serão comentadas. Será que vai ser um livro mostrando erros
né, os problemas, os crimes cometidos ou não. Vou mostrar como são grandes exemplos de líderes mundiais, né, grandes heróis do continente latino-americano. Como será, né? E amplamente divulgado pela Folha de São Paulo. Aí quem também faz parte? A Aura Carolina, do PSOL, e o Fernando Haddad. Só a nata dos iluministas brasileiros fazem parte aqui do Conselho Internacional Socialista, Progressista. Aí o Haddad comentou sobre a vitória do Petro. E aqui é bem complicado, porque ele fala o seguinte, que caso eleito, Lula terá uma oportunidade tremenda de, junto aos atuais líderes sul-americanos, promover uma radical integração regional. Parabéns, Gustavo Petro. Viva a Colômbia! Uma radical integração regional. Se tem um tema que eu acho que está presente desde a fundação do Foro de São Paulo e que eles batem na tecla assim, de forma, constante, intensa, é a tal da unificação da América Latina. É algo assim que entra dia, sai dia, eles batem nessa tecla. Temos que integrar o continente latino-americano. Quando o Lula propôs a nova moeda exatamente para facilitar a integração da América Latina. Qual é o objetivo final? Criar uma espécie de União Soviética da América Latina. E tá falando, uma radical integração. Aí você junta com aquele vídeo do Leonardo Boff, dessa semana, que passou, onde ele dizia o quê? Que ele conversou com Lula até falou que pode ter assim, um discurso conciliatório, mas iria governar de forma radical, para deixar o legado dele. Não tem mais nada a perder. A Erika até diz, né, nesse tweet, a palavra radical integração foi o que mais me chamou a atenção. Meu também, Erika. Eles não fazem a mínima questão de esconder que serão radicais. O presidente Bolsonaro é a última barreira contra o comunismo/narcoterrorismo na América do Sul. E falando em radicalismo, eu vou dar play no vídeo e vou passar aqui para vocês poderem ler a legenda ao mesmo tempo, porque está em espanhol, né, o Gustavo Petro. Mas isso aqui foi o que ele falou ontem e já temos até a resposta aí do Aras lá da Colômbia, né, o Procurador-Geral da República. E ele falou o seguinte, escuta, vê se vocês entendem espanhol, se não entender, lê o que está na tela. Quanta gente que murió, cuánta gente que está presa hoy en estos momentos, cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor. Yo le solicito al fiscal general de la nación que libere a nuestra juventud. Enfim, para ele, assim como o Lula, né, o Lula, como é que o Lula fala? O jovem ali só roubou um celular, rapaz, tá preso, só um celular, daí lá, solta os meninos. O Gustavo Petro vem na mesma linha, não, rapaz, tem uns jovens aí acorrentados, presos, né? Simplesmente porque eles tinham amor. Era muito amor, só porque eles tocaram um terrorzinho, né? Tocaram fogo no país, fizeram algumas manifestações. No Brasil seriam democráticas, né? Porque tocar fogo, agredir, destruir patrimônio público, isso a esquerda pode fazer à vontade, né? A gente sabe como é o tratamento da imprensa. E ele quer libertação. E no final ele diz, né? Ele pede ao Procurador-Geral da Nação que libere os nossos jovens. Vamos promover aqui um desencarceramento em massa. A esquerda, você vê, é o mesmo comportamento. Não importa onde, não importa o país onde ela atue, é o mesmo comportamento. É sempre os coitadinhos dos jovens, das vítimas da sociedade. Ah, Jesus. E aí, isso obviamente ia virar notícia. A Colômbia, todo mundo comentando sobre isso. Eu fui tentar dar um bizu, o que é que eu achava. Eu falei, pô, e aí? Já encontrei uma matéria, jornal oficial, verificado lá da Colômbia, é o Tempo. Procurador-Geral Francisco Barbosa Delgado respondeu ao ex-presidente eleito Gustavo Petro o Rico. Quem foi que ele respondeu? Seguinte, o PGR respondeu o seguinte,
e o seu pedido de libertação de pessoas privadas de liberdade que fez durante o seu primeiro discurso. Se o presidente eleito quiser buscar a libertação de jovens que cometeram crimes, ele deve pedir ao Congresso que mude a lei e não ao procurador-geral. Quer promover o quê? Ativismo judicial? Quer passar por cima das leis? Governar na caneta? Já vai instaurar agora uma ditadura? Muda a lei, irmão. Se você, sei lá, não sei o que foi que os meninos fizeram, mas depedraram patrimônio público, então muda lá. Fala que depedrar patrimônio público não é mais crime. Pode destruir, tocar fogo em escola, aí pronto. Não sei o que eles fizeram, né? Mas com certeza jovens foram as vítimas da sociedade como sempre. E acrescentou: convido você a processar seus debates institucionalmente e não pessoalmente, levando em conta a colaboração harmônica dos poderes públicos. A lei da Colômbia é cumprida de acordo com os artigos 6 e 29 de nossa Carta Política. Vai em Constituição lá, presidente da República, representando, né, seguindo os meios, tá pessoalizando demais a discussão. Em seu discurso, após vencer o segundo turno presidencial, o Petro disse: somos a resistência da rebelião colombiana, das rebeliões contra a injustiça, contra o mundo que não deveria ser. Disse Petro para se referir às pessoas privadas de liberdade, né? Não sei se a tradução que fica ruim ou se é um jornal mais ligado à esquerda que, sei lá, o cara é comunista e, sabe, é bandido e não pode chamar de bandido, né? Tipo a Globo quando chama o bandido, que sabe aquelas cenas de crime que tem a câmera gravando o cara cometendo o crime, aí a Globo vai lá e coloca suspeito, não sei se esse é o caso, né? Durante seu discurso, Gustavo Petro assegurou ainda que o que está por vir para o país é uma verdadeira mudança, né? Mudança do país para a história. E que a partir de hoje a Colômbia muda, a Colômbia é diferente, uma mudança real que nos leva a alguma das propostas que fizemos nestas praças públicas. Lá vem revolução na Colômbia. E ele também se referiu ao meio ambiente. Meio ambiente. Chegou a hora de sentar com o governo dos Estados Unidos. Propõe a todos os governos das Américas que nós sentemos e conversemos para acelerar os passos da transição energética. Lá vai. Onde essas políticas aí estão sendo aplicadas, vem dando errado, né? A Europa, que o diga, os preços subindo, lidando aí com problemas de racionamento de energia, mas a gente sabe como é a turma da esquerda, né? E aí vamos falar dessa questão do meio ambiente. Tá ali Bolsonaro e não é à toa. Mas a gente começa aqui falando do Lula. Guilherme Amado, na manhã de hoje, né? Na verdade, na madrugada de hoje, 00:30, ele solta essa matéria, já é hoje, dia 20. Aliados querem que Lula, se eleito, faça revogaço ambiental. Revogaço. Aliados de Lula têm trabalhado para que ele, se eleito, faça uma revogação em massa de atos do governo Bolsonaro contra o meio ambiente. Tudo que Bolsonaro fez será desfeito. Ele pode? Pode. Porque a maioria das mudanças foram feitas através de decreto, mudanças de portaria, notas técnicas, mudanças que não estão na Constituição. Não teve nenhum deputado, senador, etc. Não teve um grupo político que agiu. Não, vamos pegar essas mudanças e vamos tentar fazer inserções na Constituição. Falar, não, agora o Brasil funciona dessa forma. Isso não aconteceu. Então, o presidente de esquerda agora pode vir mudar, né, e tornar a utopia deles possível. A ideia é que isso ocorra já em janeiro, nos primeiros dias do eventual governo, com o objetivo de cessar violações em curso e também pelo caráter simbólico de sinalizar uma mudança. O melhor é esse final. A lista do que seria revogado vem sendo feita com a ajuda de especialistas de diferentes áreas. E aí o Guilherme Amado, ele usa eu vou do meio para o fim. Primeiro, técnicos do IBAMA. Então você deve estar conseguindo ver que até hoje temos pessoas no IBAMA que são pró-Lula, estariam ajudando o Lula, etc. Em azul, ambientalistas. Ambientalistas é uma palavra bonita que o Guilherme Amado aí encontrou para se referir à sociedade civil, ou melhor dizendo, militantes. ONGs. A gente tá falando aqui ONG/militante. Aí bota o nome ambientalista, que é para dar ideia que são especialistas, são pessoas que sabem o que é melhor, o que deve ser feito, etc. Então, nosso, com certeza aqui vai dar certo. Com certeza vai dar certo. E por fim tá ali, procuradores.
E se tem uma coisa que eu acho que o brasileiro, principalmente direita, vem observando, aqui no canal a gente sempre bate nessa tecla, é o Ministério Público, né? O Ministério Público é um órgão gigante. Tem procuradores ao redor de todo o Brasil, procuradores aí muito bons, que mandam muito bem, alguns que a gente às vezes não entende, né? Por nossa falta de conhecimento jurídico, algumas ações que eles resolvem ter, como por exemplo, o governador, o prefeito eleito, ele decidiu, sei lá, no passado, abrir a cidade. Aí vem o procurador que estudou direito e não biologia, medicina. Aí falou, não vai abrir a cidade. Por quê? Porque eu não vou deixar. Então, assim, né? Lá vai o Ministério Público junto com ONGs e o IBAMA para decidir o que vai ser feito e o que é que não vai. Eu ainda tenho receio que no meio dessas coisas aí, desse revogaço, o PT não apenas desfaça, mas coloque também as suas mudanças, né? A gente não só vai desfazer, a gente vai colocar do nosso jeitinho. Isso é se Lula chegar ao poder. Mas vamos continuar. Marcelo Lins, jornalista da Globo News. Aliado do Lula, né? Óbvio. Enquanto o Brasil se afunda no lodaçal de uma política predatória e assassina para a Amazônia, a Colômbia elege um presidente que diz: primeiro, a paz; em segundo, a justiça social; em terceiro, a justiça ambiental. Justiça ambiental, tá bom. O Flávio Gordon diz o seguinte: todo mundo diz qualquer coisa, irmão. Convém lembrar que o lema do Comando Vermelho é paz, justiça e liberdade. Beleza. E a gente começou a falar da Globo. Ontem, o Globo, né, o maior jornal do país, nos presenteia com essa matéria. A Amazônia não é brasileira. Aí você vai ler a matéria. No início, até parece que foi um clickbait. Aí para pegar o bolsomínio. Vamos aqui botar os bolsomínios para ficar com raiva. Porque ele começa falando o seguinte, ó: são tolos e mal informados os que pensam que a Amazônia é brasileira. Aí ele fala: não, a floresta pertence ao Brasil, ou Colômbia, Venezuela, Peru, Equador e Guiana. Aí você fala: você entendeu o que ele quis falar. É porque é uma floresta que também outros países, também existe Amazônia nesses países. Deve ser isso que ele queria falar. Não é isso que ele quer falar. Não é isso. Sua imensidão territorial se estende por estes países e colônias, mas sua importância ultrapassa toda e qualquer fronteira. Bom, já começou. Ó, a importância da Amazônia, cara, não tem fronteiras. Pô, mas é a nossa soberania. Esquece soberania. A Amazônia não tem fronteira. Não tem fronteira. Parece que vai demorar muito ainda até que se perceba que para salvar o mundo, olha só, salvar o mundo, será necessária uma política globalmente estruturada para defender a Amazônia. Globalmente. Você consegue... Quem é cristão aqui deve estar se questionando o seguinte: o cristão, ele vive para, sei lá, tentar se salvar, né, no final dos dias. Não que a gente precisa, Jesus já nos salvou, já levou todos os pecados na cruz, graças a Deus, carregou todo esse fardo pela gente. A gente tenta só, né, tentar ser um pouquinho melhor todos os dias. Não, vamos tentar aqui, irmão, vamos tentar ajudar um ao outro. Mas assim, a busca é de tornar um só, você e o divino. Mas qual o objetivo dessa graça? É salvar o mundo. Não, o mundo precisa ser salvo não, irmão. Tem que salvar o mundo do quê? Não, o mundo vai acabar como? Não vai acabar não, pô. Relaxa aí. Se ele ainda falasse assim, ó, uma política para salvar a humanidade, eu até entendia. Não, pô, ele tá preocupado aí que as mudanças, quem sabe aí, no planeta, na natureza, podem impactar na vida humana. Ele tá preocupado com os seres humanos. Não, ele tá preocupado com o mundo. Você vê como uma coisa, ela distorce. É o Globo. Não tinha como esperar diferente. O que Brandon buscavam não era uma utopia, um sonho, um ideal. Eles lutavam por uma causa. A Amazônia tem uma solução. Não sabia nem que ela estava com problemas, mas tudo bem, né? A primeira e mais urgente, olha só, é urgente entender que, embora não se questione a soberania dos países amazônicos sobre seus territórios, é fundamental que haja participação mundial na defesa da floresta. O mundo todo tem que ter acesso e defender todo mundo junto. Você já imaginou fiscalizar tudo? A confusão que não vai ser isso daí? Quem que manda em quem? Quem que vai regir aí, né? Esses exércitos todos que vão estar ali tomando conta? Exército assim, nessa multidão de pessoas. Vai ser a ONU, é? Quem que vai ser?
Mas beleza, né? Participação com recursos, equipamentos e homens. Não se trata de território qualquer. Países como Brasil, Venezuela e Colômbia, que mal conseguem controlar o crime nas suas grandes cidades, tornam-se ainda mais impotentes diante da enormidade da floresta. Vejam os exemplos do tráfico das milícias em comunidades como o Alemão, o Rio das Pedras ou Petare, a maior favela venezuelana. A comuna, olha que nome interessante, Comuna 13, berço do traficante Pablo Escobar em Medellín, foi durante anos região inexpugnável pelo Estado colombiano. Se até aí os estados nacionais ou locais são incapazes, imagine na Amazônia. No caso do Brasil, além da falta de recursos, falta boa vontade do governo federal para agir contra os crimes cometidos na floresta e contra ela. Jair Bolsonaro é o maior incentivador da bandidagem instalada na Amazônia. O presidente defende garimpeiros, madeireiros, grileiros e os que querem expandir a fronteira agrícola para o interior da floresta. Qual o problema em defender o garimpeiro? Qual o problema de defender o garimpeiro? É porque... já sei. É porque o garimpeiro é o cara ali, né, pai de família. Só pode defender as empresas de garimpo. As grandes empresas multinacionais, um conselho bem similar ao da Petrobras, né, 100% ESG das ideias. Aí pode. Aí é sensacional. Aí pode tudo. Mas o garimpeiro, não, ali não. O senhor mesmo que tá ali, comércio local, esse é malvado. O mesmo presidente que defende o marco temporal para reduzir os territórios indígenas e ataca o Supremo dizendo que não acatará sua decisão se ela lhe contrariar. O Brasil hoje já tem 14% de terras demarcadas. Vai demarcar ainda mais? Imagina a confusão. Imagina a confusão. O que me incomoda, deixa eu ver se eu comento isso agora. Eu comento agora, é o seguinte. Fala que falta recurso, falta isso, falta aquilo outro, falta boa vontade. Eu já comentei sobre isso, é uma coisa seguinte, eu comentei sobre uma possível, sei lá, tem até invasão na Amazônia. Se você tiver que combater, vamos botar até o crime, você tem que combater o crime. O criminoso, ele tá lá, ele faz suas fotos, ele faz tudo, tem todo o equipamento para andar naquela região, conhece tudo bonitinho, e ele vai intocado, no meio do nada, você não sabe nem por onde ele vai. A mata é gigante, você olha de cima, você não vê nada. Se você não tem infraestrutura, você não tem sequer uma rodovia para chegar... Tem regiões na Amazônia, lá na cabeça do cachorro, que a gente já comentou sobre isso, é no extremo oeste, no extremo noroeste da Amazônia. Você não vai de carro. Você tem que pegar um barco para chegar em determinada região e aí naquela região você roda. Mas se você quiser sair de lá para Manaus, não tem nem estrada. Não tem nem estrada. O governo federal, anos já vem tentando construir a BR-319. Não pode. Rondônia, Roraima. Nossa, me atrapalhei, mas você vai entender. O exemplo serve. Um desses dois estados, ele não está conectado ao sistema de eletricidade nacional, né? Por quê? Porque o leão do Tucuruí iria passar em cima da reserva indígena e não pode, isso, aquilo, outro, e pronto, aí lá é tudo diesel. Por quê? Porque não pode, né? Não pode passar o leão do Tucuruí aqui. Então, assim, inúmeros recursos que são extremamente necessários, como simplesmente você ter uma estrada para você sair de Manaus e até chegar na região da cabeça do cachorro, para você conseguir, né? Não, vamos trabalhar aqui, criar uma força-tarefa, tentar combater aqui os bandidos. Cara, não chega as coisas lá. Você não consegue chegar lá. Por quê? Os ambientalistas, os técnicos do IBAMA, amigo do Lula, os procuradores, não pode. Tem que proteger a região. A região não pode se desenvolver. Não pode. Tem que ficar intocada. Aí depois reclamam. Eles estão invertendo tudo. Tudo. O crime que eles estão falando, a questão também de favelas, etc., nunca tivemos uma redução tão grande no número de homicídios como foi no governo Bolsonaro. E os traficantes, né, o narcotráfico, que a Globo também se refere, nunca foi tão combatido como no governo atual de Jair Messias Bolsonaro. Apreensões recordes de drogas, principalmente pela Polícia Rodoviária Federal. Essa é a Rede Globo, a maior aliada do Lula. Claro que Bolsonaro é culpado por essas mortes, né, pelas razões expostas. Falando do Dom e do Bruno.
Aí depois fala, né? Obviamente, Lula e Sarney não estimulavam garimpeiros e madeireiros, nem atacavam indígenas, né? Porque também falava lá que Lula tem que ser culpado. Sarney também pelos óbitos do passado. Sarney demarcou 67 reservas, Lula 79. Mas faltaram a ambos recursos e equipamentos e homens para defender esses territórios e a própria Amazônia. Por isso a importância de abrir a floresta a todos os que estiverem dispostos a trabalhar para salvar o mundo. Não é a humanidade, é o mundo. É o mundo, é algo abstrato. Você não sabe nem o que é. Você não sabe nem qual o problema que o mundo tem. Mas o Globo quer que você acredite. Eu acredito em mim. Eu sou a Rede Globo. O mundo está passando por um problema. Ele precisa ser salvo. A gente vai dar a Amazônia para salvar o mundo. Não questiona, viu? Não questiona. Aí você vê. Investimento na proteção de indígenas isolados aumentou mais de 300% sob Bolsonaro. Isso aqui é um dado, é um fato. Ah, não, é um número. Aumentou 300%. Aumentou. E é ele que não cuida. Ah, quer devastar o Brasil, quer ampliar a fronteira agrícola. Extensão de terra preservada no Brasil é maior que a área da agropecuária. Você tem mais terra sendo preservada do que terra agricultável. É um dado da realidade. Quem traz isso? O Eric Figueiredo, do Globo Rural. Globo Rural. E o Eric Figueiredo é o presidente do IPEA, Instituto de Pesquisas. Não pesquisa de eleição de voto, né? De pesquisa séria mesmo. Você tá entendendo? O Globo tá aí tentando eleger o Lula. Tá descarado o que tá acontecendo. Só para falar de meio ambiente, até falando também até um pouco de eleição em Europa, é o seguinte, ó. Espanha continua a ser assolada pelo fogo, inflamada pela onda de calor e o consequente vento gerado. Na Alemanha, também há incêndio a preocupar. Incêndios só, né? E aí? Cadê a Globo? Cadê a Greta? Cadê o Leonardo DiCaprio? Ontem eu vi um vídeo lá na Alemanha, um helicóptero tentando apagar a parte do fogo. Na França, teve eleição, congresso, Macron perdeu oficialmente a maioria absoluta. Vai necessitar agora adiar um acordo, né, para governar com os republicanos. Esperamos, né, que a coisa possa melhorar pro lado de lá. E ainda sobre meio ambiente, a Alemanha aumentará o uso de usinas a carvão após cortes de gás russo. No final do vídeo ontem a gente comentou sobre as falas de Bolsonaro em 98, falando do meio ambiente, sobre como haveria, né, uma certa transição. Ele estava falando inclusive até do gás, falando, pô, o gás na Amazônia, né, o gás que o Brasil tem para exportar, pode ser aí uma energia de transição, pra gente ir mudando, né? Você tá vendo, né? O gás estava sendo usado como transição, agora estão voltando pro carvão. E aqui é em nome da democracia. Tudo em nome da democracia. São sanções. Olha só, gente, todas as sanções que foram impostas aumentaram o custo de vida de toda a população ao redor do planeta, menos na Rússia. Todo o planeta está pagando mais por comida. Pessoas estão tendo problemas agora para realmente comer. Aumentou a fome no mundo. Mas a gente tem que sancionar a Rússia. Por quê? Porque pelo bem do planeta. São coisas que não fazem sentido. E decisões tomadas em parceria por governo de esquerda com a ONU. Enfim, né? Então aí, vamos usar carvão. Imagina no Brasil. Imagine se isso acontecesse. Qualquer coisa similar no Brasil. Mas aqui, né, todo mundo, isso saiu no Globo. A matéria saiu no Globo também. E vamos continuar, né? Vamos continuar. Folha de São Paulo, para ela não ficar com inveja, quem tá falando muito da Globo. José Henrique Mariante. Remanescências de um país. Estrago da era Bolsonaro só cresce com a graça da mídia e o horror mundial. Com a graça da mídia, não entendi. Eu também não entendi. Eu não entendi. Eu não sei o que seria a graça da mídia. Eu não fui nem atrás para ler, mas até para não ficar nervoso. Com a graça da mídia. A mídia que tenta destruir desde o dia menos 20, né? Porque antes de Bolsonaro sequer ser candidato, ele já apanhava da imprensa. Fábio Van Garten, ele fez um resumo, né, dos principais assuntos da semana, que não vai ser no Fantástico. A milícia digital da CUT, ex-contador do Lula, suspeito de lavar dinheiro do PCC, e que o escritório atual dele
é no mesmo endereço, onde o filho do Lula, o Lulinha, tem 3 empresas. Manipulação de fotos do PT Rio Grande do Norte, comentamos aqui em vídeo. Lula confessando que trabalhou para libertar sequestradores do Abel Diniz. Plim, plim. E aí, olha só. Aqui não é a imprensa, aqui é o próprio PT. Mas eu vou mostrar depois a imprensa. Bolsonaro é um acidente que aconteceu neste país, uma praga da qual nós temos que nos livrar. Quem diz isso é o Lula. Você vê que realmente, né, quer desaparecer com a existência. Estão tentando criar um novo Adélio. Aí vem a família Noblar. Guga Noblar. Jair Bolsonaro é campeão de tiro-alvo na modalidade tiro no pé. Aí vem o pai dele falar, em breve, no peito. O Jair Bolsonaro, né, ele fala o seguinte: se eu respondesse a esse cidadão à altura, seria ataque à imprensa e à democracia. Mas eu acho, presidente, que vão... Porque você chamou ele de número 2, né? Você chamou ele de excremento, de fezes. Né? Então a imprensa vai falar que você atacou o jornalista, né? Por causa dessa palavra. Mas estão aí pregando, né, pelo fim da vida de Bolsonaro. Mas segundo a Folha de São Paulo, graças à imprensa, o caos vem sendo perpetrado. E esse tipo de postura do Noblar, da Erika Cocai, das notícias, as narrativas que a imprensa cria o tempo todo, Bolsonaro é o culpado pelo que aconteceu aí com o Dom, com o Bruno, etc. Lá no Amazonas, a Flávia Fernando colocou aí um vídeo, que segundo ela foi divulgado pela corporação, é o seguinte, ó, PM do Amazonas deteve agora, há pouco, um infiltrado com faca na motociata de Bolsonaro em Manaus. Aí vem um cara lá à esquerda, der flecha, que azar. Que azar. Esse é todo o amor, né? O famoso ódio do bem, que a esquerda propaga o tempo todo. Eles estão tentando criar um novo Adélio Bispo. Aí você vê, Bolsonaro tá na rua, mesmo com todas as ameaças. Gente, vocês acham que é fácil um cara como Bolsonaro pisar na rua depois do que aconteceu com ele? Vocês acham que ele não fica com receio? Ainda mais no período eleitoral? Eu ficaria. Falando por mim, eu ficaria. Né? Pode me chamar de frouxo, de covarde, eu ia me questionar bem se ia pisar na rua, né? Pô, esse colete aqui realmente protege contra facada, tira, etc. É a cabeça não, né? E se for na perna, pô, é complicado que pega a veia também. Então, enfim, né? Eu ia ficar muito cabreiro. E tá lá Bolsonaro, né? O velho louco. Enquanto isso, o primeiro colocado em disparado nas pesquisas, o Lulinha. Segurança de Lula tem carro blindado, ruas fechadas e público revistado. O Lula tá com medo, né? Esse é o candidato do povo com medo do povo. E aí a revista Ceará, a Irina trouxe aqui, né? Lula evita aparições públicas em hotel e ruas em seu primeiro giro político pelo Nordeste. Lula não pisa na rua, pessoal. Gente, a gente já tá chegando em julho. E eu falei lá atrás e eu já não tenho mais esperança. O Lula vai chegar no dia da eleição sem nunca ter pisado na rua. Ele não vai pisar. A única forma do Lula pisar na rua, sem brincadeira, sem piada mesmo, é se a Rede Globo, até lá, achar que é necessário construir uma cidade cenográfica, pegar todos os figurantes que eles têm e colocar. E falar, não, a gente vai porque politicamente é a única forma de vencer e derrubar essa narrativa. Ele não vai pisar na rua. Não vai, não tem como. Ele vai ser vaiado. Vai ser horrível para a campanha dele. Ele não vai pisar. Não vai pisar. E todos esses vídeos de Bolsonaro rodando o país, sendo ovacionado, que isso nunca aconteceu na história do mundo, nenhum político consegue fazer isso, assim como foi em 2018, não vai aparecer em nenhum local. Ninguém vai comentar sobre isso. Só vai rodar aí nos grupos de WhatsApp, redes sociais e vai ficar por isso. A matéria fala o seguinte, ó, no hotel isolado onde se hospedou dessa vez, hotel de luxo, Lula fez as refeições apenas no quarto ao lado da esposa Janja. Segundo funcionárias, ele não circulou pelo hall nem pelo restaurante, evitando o contato com outros hóspedes e ser fotografado no resort de luxo. Nem no hotel que o cara tá hospedado ele consegue andar com medo de ser vaiado. Nem no hotel. Mas é o primeiro colocado. Disparado. Teve evento cultural esse final de semana. A turma do Lula tava lá. O Djonga cantou aí. Coloca fogo em Ista. E ele fala, temos que colocar fogo em Ista.
Assim, né? Performances são performances. Mas isso daqui que o cara fez, olha, meu amigo, isso aqui tá muito complicado, né? O Poções diz, ó, quando a esquerda diz que toda pessoa é ista, né, que tiver, ou por isso, aquilo ali, porque, não, mas toda pessoa de direita é ista pra esquerda no final das contas, né? Você começa a se preocupar quando eles começam a dizer que vão colocar fogo. Isso aqui foi uma matéria recente da Veja. Quem foi o pai da transposição do Rio São Francisco? Lula ou Bolsonaro? Lula... Não vou responder isso aqui não. Isso aqui tem um vídeo que já tá... Nossa, eu já falei tantas vezes. Lula prometeu que ia entregar essa obra em 2012. 2012. Depois voltou em 2015. Depois de uma foi impeachment, nem lembrava mais. O governo pegou tudo quebrado, tudo acabado. Teve que basicamente, sabe, refazer uma grande parte. Não, é o Lula. É o Lula. A imprensa quer falar que é o Lula. O Lula vai botar o Lula vai botar na propaganda de TV que foi ele. Ele vai fazer uma edição, vai ligar para aquele Bruno Sartori que faz deepfake, pegar os vídeos de Bolsonaro com o Rogério Marinho, ele vai mudar a cara do Rogério Marinho, vai botar o Carlos Gabas, e a cara de Bolsonaro vai botar e falar aqui, ó, eu e Carlos Gabas estavam aqui no Brasil inaugurando. Fomos nós. Eu era o pedreiro e Carlos Gabas era meu eletricista. Aí vem o Lula. Fico triste com Forças Armadas batendo continência para quem foi expulso do Exército. Isso é fake news. Bolsonaro não foi expulso. A Elisa diz, ó, fake news até quando esse sujeito terá liberdade para espalhar fake news sem ser incomodado por nenhuma autoridade. Aí tá lá, ó. Revista Sociedade Militar. Jair Bolsonaro não foi expulso. Ele se afastou temporariamente em 87 para se candidatar a vereador pela cidade do Rio de Janeiro. E após eleito em 88, por força da lei, foi reformado ex officio como capitão da reserva no dia em que foi diplomado como vereador. Ai, viu? É duro, véio. É mentira atrás de mentira, mentira atrás de mentira e nada acontece. Nada acontece. Ainda sobre as promessas de campanha do nosso Lulinha, a CNN estava comentando sobre isso daqui, ó. Abrimos essa edição contando para vocês que gente muito próxima ao ex-presidente Lula está defendendo uma espécie de quarentena fiscal, caso, claro, ele vença as eleições. A discussão entrou no radar do Caio Junqueira, que detalha essa história para a gente agora. Boa noite, Caio. Boa noite, Vanales. Boa noite a todos. É isso, um grupo formado aí por ex-dirigentes petistas, né, próximos ao ex-presidente Lula, elaborou um documento interno ali com propostas do partido para a economia, dentre outras áreas, caso a legenda, claro, vença as eleições presidenciais. E a primeira delas prevê a decretação de, abre aspas, uma situação de emergência em âmbito nacional para que o novo governo tenha os meios legais necessários para enfrentar, na palavra dos petistas, o caos herdado do governo anterior, fecha aspas. Na prática, uma medida que permita que o governo tenha liberdade para romper as regras fiscais e utilizar o orçamento livre de amarras por um período determinado. O tema vem sendo tratado como uma ideia, na prática, de um plano emergencial temporário inicial. Esse documento é assinado, dentre outros, pelos ex-presidentes do PT, José Genuíno e Rui Falcão, que têm participado dos debates internos do partido sobre os rumos da campanha e de um eventual novo governo Lula. Rui Falcão, por exemplo, passou o ano novo na residência de Lula e é um interlocutor frequente ali do ex-presidente. Além disso, o documento fala, por exemplo, em corrigir imediatamente o orçamento herdado do ano anterior, recuperar a capacidade de investimento do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, bem como das empresas estatais, tomar as medidas necessárias para cobrar um imposto emergencial sobre grandes fortunas, lucros e dividendos, a retomada imediata do Bolsa Família, numa versão ampliada, a retomada imediata do programa Mais Médicos e a convocação de concursos públicos emergenciais para recompor o quadro de servidores públicos federais. Esse novo concurso, esses novos concursos públicos, vocês acham que é pra quê? Quem vocês acham que o PT quer colocar dentro da máquina? O cidadão comum que vem estudando por entrar no concurso ou a turma da esquerda? Pra aparelhar tudo. Todo. É a volta do PT. É a volta do PT. Novo imposto. É a volta do PT.
PT quer voltar. Só a Folha de São Paulo soltou uma matéria como essa. Só a Folha. E é o seguinte: grupos traçam reação a golpe eleitoral de Bolsonaro e cobram adesões. Só a Globo comentou sobre isso. E eu cliquei nessa matéria para dar um bizu. Que eu tava com um pressentimento que eu ia achar exatamente o que eu tava pesquisando. Rogério Sotoli, que dirige o Instituto Vladimir Herzog e está engajado em discussões na Comissão Arnes, né? E aí tá buscando pessoas para apoiar essa iniciativa. A Comissão Arnes, ela inclusive já tinha pedido aí no passado, né? Contou a situação do Brasil para alguns congressistas americanos. E a presidente da fundação, ela escreve na Folha de São Paulo, acho que é Maria Hermínia Tavares, acho que o nome dela é esse daí. E também, quem também escreve na Folha de São Paulo é a Ilona Zabó. E quando teve essa questão do Dom Phillips, essa semana eu comentei com vocês que saiu uma matéria sobre a questão, né, de sanções internacionais contra o Brasil, etc. Eu falei, pessoal, é muito estranho só a Folha de São Paulo conseguir entrevistar um congressista americano, um deputado, que quer uma investigação independente do caso Coelho. Não, tem que ter uma investigação independente. Assim, quem é ele para falar sobre isso? E querer ordenar como é que a justiça no Brasil funciona. E além dele, uma representante da ONU também falando que a situação é muito complicada, que a culpa é de Bolsonaro, ainda teve a eurodeputada. Então, eu falei, gente, é muito suspeito só a Folha de São Paulo ter, sabe, esse acesso, essa informação, conseguir falar direto no homem a homem, na entrevista. E só quando você olha quem escreve na Folha de São Paulo, você vê, é uma galera que tem um certo trânsito internacional. Aí quando eu vejo essa matéria, só saiu na Folha de São Paulo o mesmo discurso e um trabalho que já vem sendo feito nos últimos meses, mais uma vez acende aquele alerta. Eu acho que Bolsonaro vai vencer, até porque isso é uma matéria que eu não trouxe aqui, falando o seguinte: Bolsonaro ele já tem hoje 23 palanques estaduais definidos. O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal. Tem 23. Gente, em 2018, Bolsonaro foi eleito com o celular do Carlos e umas luzes improvisadas e a tia do Zap empurrando. Só isso. Carlinhos, né? Improvisação e a tia do Zap. Leia-se tia do Zap, né? Tá as tias, os tios, os primos, o povo. Só isso. Então, eu acho que Bolsonaro vem forte. Então, eu acho que ele vence. E aí de esquerda vai vir com aquele discurso que, venceu pela desinformação, venceu isso, venceu aquilo, tá? Não vale. Não vale, ele não é um presidente legítimo. Se não sair, se o impeachment não acontecer, vamos impor sanções contra o Brasil, porque não dá, ele tá tocando fogo na Amazônia. O Ministério para Renan, compre leve 50 porcaria junto, né? É o Lula, é basicamente isso. O Lula não vem sozinho, vem o Lula, vem o Renan, vem o Disseu, vem a Dilma e nem precisa continuar comentando, né? Grupo de advogados quer patrocinar sessões de filmes sobre Vaza Jato para estudantes. Se fosse a coluna da Mônica Bergamo, eu até entendia, mas aqui é o Fábio Zanini. Zanini, pelo amor de Deus, Zanini, olha só. Quando você fala do prerrogativas, ou você fala o prerrogativas de forma clara na manchete, ou você fala assim, os advogados lulistas querem levar o vídeo. Não tente dar um ar de imparcialidade, que é feio, irmão, é feio. Sabe, é igual você falar do Kaká, é feio. Depois ele coloca o grupo prerrogativas, que reúne advogados, profissionais do direito. Cara, lulistas, tem que botar lulista para dar uma noção para quem lê, para informar. Aqui, cara, fica parecendo que é um grupo, realmente, não, é o grupo do Lula. Aposta que o documentário poderá ter forte apelo nas eleições, na avaliação de advogados, expor supostas falhas em apurações que atingiram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Eu trouxe sobre isso por algumas razões. Primeiro, a Vaza Jato ocorreu. Segundo, foi um tema que, no início, foi extremamente assim deixado de lado pela direita. Foi um tema que a gente destrinchou. A Vaza Jato e o senhor Sérgio Moro e a turma dele de norte a sul, leste a oeste. Meu Deus, a gente revirou tudo. E eu sempre falava, gente, isso aqui é importante. Esse é importante, não pode deixar esse discurso cair na mão da esquerda. Por quê? Enquanto a direita está preocupada com alguns rumos do judiciário, porque pensa numa reforma, pensa num judiciário que serve à população, o que a esquerda quer, no fim, é promover um ativismo judicial. E eles seguem. E seguem fazendo do jeito que deve ser feito. Vamos promover, né, conteúdo cultural, pega esse conteúdo cultural, bota para frente, bota para andar, para tentar, né, realmente, né, fazer a tal revolução cultural e focando sempre nos jovens, nos estudantes. Não dá para relevar esse assunto.
É importantíssimo entender o que foi a Lava Jato e também o que foi a Vaza Jato. Falando dela, eu quero falar ainda sobre a questão... Vou falar só que não vou nem falar a próxima notícia. Seguinte, ó. Rosângela Moro, ela mudou uma página que se chamava Eu Moro Com Ele para Rosângela Moro. Ela pegou uma página que já existia, dos apoiadores do Moro, e transformou para ela. O senhor Romanini fala, é um destino trágico daquele que foi o juiz mais aclamado do Brasil, ser ultrapassado pela própria mulher enquanto cai no pescoço infinito do ostracismo. Ele traiu todo mundo, agora a própria mulher traiu ele, né? Pegou a página dele e colocou o nome dela. Parabéns, Moro. Parabéns. Aqui era só o Alexandre Frota falando que a terceira via é uma mentira. É uma mentira. É realmente uma mentira. E vamos aqui pro fim, que eu quero pelo menos destrinchar um pouco dessa matéria aqui do Lira. Ele tá falando da Petrobras. Não vou nem ler o que ele postou ali, porque tá dentro da matéria. Na verdade, isso aqui ele não colocou não. É o seguinte, ó. Amanhã à tarde, no caso, hoje à tarde, o Lira estará se reunindo com todos os líderes para tratar das questões da pauta. Em relação à Petrobras, só há um ponto. Chegou a hora da verdade. E estão se falando em CPI. Não sei se é bom ou se é ruim, não tenho ainda opinião formada. Mas o Lira comenta o seguinte, ó, o fato da Petrobras ter hoje sua presidência sequestrada por um presidente ilegítimo é apenas o cúmulo do absurdo dos paroxismos que tomaram conta da empresa. A grande questão da Petrobras hoje é que ficou escancarada sua dupla face. Quando quer ganhar tratamento privilegiado do Estado brasileiro, a empresa se apresenta estatal. Só que na hora que ela lucra bilhões e bilhões, em meio à maior crise da história do último século, ela grita o coro da governança e se declara uma capitalista selvagem. Chegou a hora de tirar a máscara da Petrobras. Isso permitiu, né, seus dirigentes que pudessem ser recebidos de forma diferenciada, etc, blá blá blá. E ele fala aqui algumas palavrinhas mágicas que os bilionários nada dá uma tremidinha. Isso fez também que órgãos como o CAD... Ele já começa com o CAD, que é uma espécie aí de uma Suprema Corte econômica, do mundo econômico, né? Que lida aí com monopólios, grandes questões, fusões de empresas bilionárias para evitar que tenha aí um monopólio de mercado. O negócio é complicado. O CAD já falou, o CAD, controles ambientais, enxergar essa empresa como uma espécie de irmã, né? Um membro da família do Estado brasileiro. Tá avisando, ó, a gente pode fazer algumas mudanças no CAD. Aqui tá dando um aviso aí pros conselheiros. E não faziam isso por nenhuma concessão. Faziam porque está assim escrito no artigo 173 da Constituição, que qualifica a Petrobras como uma empresa com função social. Mas ora, se a Petrobras agora repete o mantra do compliance e da governança corporativa. A Petrobras é 100% ESG. Inclusive, no sábado, se eu não estou enganado, se não foi no sábado... Não, desculpa, não foi sábado não. A confusão da Petrobras foi na sexta. Foi na quinta-feira... No final da quinta-feira, foi no início da sexta-feira de manhã, a Petrobras colocou um vídeo falando, nós estamos aqui, né, trabalhando para reduzir as emissões de carbono, porque quando reduzimos a emissão de carbono, todo mundo ganha, né? A Petrobras cresce, não sei quem cresce, a tia que faz hambúrguer cresce, é um negócio sem pé nem cabeça. 100% ESG, agenda verde das ideias. Você vê, né? Compliance e governança. O Lira já pegou na ferida. Para justificar seu capitalismo selvagem e voraz, lucrando mais do que as maiores petroleiras do mundo. Sim. E ele fala que, cara, vamos abandonar a Petrobras, né? Sua própria sorte. Abandoná-la não no sentido de prejudicar, mas passar a tratar a companhia como outra empresa privada qualquer, sem nenhum tipo de regalia. Isso não significa punir, mas ela não poderá mais fazer parte da família. A Petrobras não pode ser estatal quando lhe convém e privada e selvagem quando diz respeito aos seus lucros astronômicos, sobretudo quando os brasileiros mais vulneráveis mais precisam do apoio. Ou a Petrobras é uma coisa, ou ela é outra. Aí ela fala o seguinte, né? O primeiro passo é conhecer. E aí já quer conhecer, quer conhecer o seguinte, né? Quanto gastam os diretores em viagem? Quanto custam as hospedagens? No exterior ficam onde? Em que carro andam? Quem paga os almoços e jantares? Alguém alugou carro, avião, helicóptero? Tem excesso? De onde vieram? Como constituíram seus patrimônios? Né? De onde que ele tirou o bambam? Seus parentes investem onde e são ligados a quem? Depois, temos de entender os critérios da formulação de políticas da empresa, as diretrizes. Temos de entender com quem os diretores e os conselheiros conversam. E os interlocutores são ligados a que interesses?
temos aí atualmente um quadro onde 4 conselheiros minoritários são indicados por diversos fundos de investimento. Ele termina falando o seguinte, né? Agora talvez tenha chegado a hora de deixar a máscara da Petrobras e vê-la no que se transformou. Uma empresa em que o lucro vem antes da função social, uma empresa estatal no papel, mas privada como qualquer outra, que não merece ser maltratada, mas que deve encarar as vantagens e as desvantagens de ser uma capitalista puro sangue. Sobre o conselho, o Vili Migo fez uma thread, ele destrincha e comenta sobre alguns conselheiros. A thread é boa, vale a pena ler completa. Eu não trouxe aqui para eu saber que nem dá tempo de comentar sobre ela completa. Mas ele traz aqui um cara em específico, que é o Marcelo Gasparino. A Exame trata ele como um conselheiro profissional. Trabalha na Petro, trabalha na Vale. 2 empresas extremamente pequenas, né? E assim, né, que valoriza sua biografia e que tem como alinhado o fundo BlackRock. Aí tá lá, né? Tem hoje contatos que incluem as maiores assets independentes do mundo. BlackRock, a maior do mundo, por exemplo, já foi decisiva em sua eleição diversas vezes no passado. Imagine a BlackRock trabalhando para lhe botar no conselho. Que os conselheiros é que moldam as diretrizes e qual caminho a empresa vai seguir. Para onde que a gente vai andar? Onde a gente quer chegar? São os conselheiros que decidem. E a gente sabe, né, que mundialmente a BlackRock ela trabalha dessa forma, nas decisões de conselho. Inclusive é um ponto que vem sendo discutido nos Estados Unidos. Se essa CPI sair do papel, a gente vai ver, né, como é que se saem os deputados de direita nessas questões sérias, né? Sai um pouco das mitagens, coisa, falando, cara, vamos ver aqui como é que vocês vão lidar com esses assuntos. Vamos observar de perto, né? 2 vezes por ano viaja para visitar essas gestoras trilionárias de investimento. Uma vez para os Estados Unidos, onde percorre costa leste e oeste, e outra para Londres. Então, Lira, a gente já tem um aqui que viaja. A gente só tem que ver como é que essa viagem é paga. O ativismo, ou a falta dos investidores no Brasil, há anos é alvo de críticas, com excesso de fundos passivos. A realidade tem se modificado com o aumento das gestoras de recursos independentes que podem incluir essa característica como de suas estratégias. Vamos pegar e trabalhar para ter como é que eu vou falar? Conselheiros ativos, né? Investidores ativos, participando das decisões de conselho. E só para fechar, isso daqui é um post sobre Bolsonaro. Apesar de aumento, preços da Petrobras continuam defasados. A Renatinha trouxe aqui o Estadão, né? A mesma mídia que até ontem massacrava o governo por causa do aumento, hoje passa pano para os aumentos da Petrobras. É mole? Não é mole não, Renatinha. A coisa é dura, é pegada. Só para terminar com isso aqui. Um postzinho, um bonorinho, né? E a Tsuki tá falando o seguinte. Esse carinha aqui é único. A vida dele é apanhar, não desistir, não demonstrar esmorecimento. Mesmo que joguemos nas costas dele toda a esperança do Brasil. Eu só queria dar um abraço silencioso nele, sem palavras ou gritos de tietagem. Somente fazê-lo sentir como ele é querido. E aqui ele tem, falando um projeto que ele fez, a gente comenta amanhã. No vídeo ontem a gente comentou, né? O que Bolsonaro fazia na década de 90? Quando você vai no passado, cara, você volta aí, você pode voltar 30 anos. Todas as matérias que você acha de Bolsonaro, ele tá com o mesmo posicionamento. Mesmo posicionamento. Tá sempre defendendo o Brasil. Tá sempre criticando o criminoso. Tá sempre falando da nossa soberania. O cara lá é gênio. Não é? Ele erra, mas e daí? E daí todo mundo erra também, né? Agora sim. É tão óbvio o que está acontecendo, né? As opções que o Brasil tem. Mas grande parte, principalmente da classe jornalística, acha que a solução, né, é o 9 Dedos, o amigo do Gustavo Petro. Fazer uma revolução no Brasil também. Enfim. Fico por aqui. Todos os vídeos que eu dei play, inclusive a fala do Petro com a legenda lá que a Flavinha fez, estão no canal do Telegram. Link aqui na descrição. Se gosta do meu trabalho, pode me apoiar tanto pelo link na descrição, no Patreon, como sendo membro do canal, botão de valeu, mas compartilhe o vídeo e volta amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!